boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós vamos falar, praticamente nós vamos agradecer a Deus pela possibilidade de estarmos aqui nesse grupo abençoado, oferecendo uma tarde para nós agradável e que possamos desfrutar do carinho e da harmonia desse grupo. A palestra de hoje nós vamos falar sobre mãos limpas. Alguém já deve ter visto, né, no prospecto, mãos limpas. Mãos limpas vai dar uma palestra espírita? Vamos ver, né? E quando nós ouvimos falar algumas pessoas dizendo, lavo as minhas mãos, normalmente o que essa pessoa está dizendo? Eu não tenho culpa disso, eu não quero essa responsabilidade, eu lavo as minhas mãos, eu passo para outras pessoas. E aí nós vamos lembrar do personagem muito antigo, daquele governador da província da Judéia, que entre o ano de 26 e 36 depois de Cristo, depois da multidão que não quis se responsabilizar pela crucificação de Cristo, apelou para esse governador. Quando eu comecei a preparar esse trabalho, eu procurei uma maneira fácil de explicar uma definição para mãos limpas. E percebi que essa expressão faz parte daqueles nossos irmãos que precisam afirmar que têm os seus corações limpos. Eu não quero fazer o mal, então eu lavo as minhas mãos. Essas palavras jamais deveriam ser usadas. Nós vamos perceber no decorrer da nossa conversa que elas não deveriam ser usadas como arte de convencer que eu sou uma boa pessoa. Isso já era utilizado há muito tempo, desde os filósofos antigos, que eles usavam expressões parecidas para conseguirem a confiança daquelas pessoas que cercavam. Só que naquela época, Sócrates ele discordava dessa técnica, desses sofistas que, argumentando o poder de bondade, de caridade, eles diziam, lavo as minhas mãos, eu não quero me responsabilizar. Claro que nós não estamos aqui para julgar aqueles nossos irmãos que têm o coração puro e atitudes honestas, até porque os atos falam mais do que as palavras. Nós não precisamos ouvir quando dizem isso para nós. Eu tenho as mãos limpas. Não, nós percebemos isso em nós e nos nossos irmãos através dos nossos atos, através das nossas palavras. E o maior exemplo que nós temos, né, no caso da história, foi Pôncio Pilatos, que ele precisava dar essa autorização e que ele lavou as suas mãos em uma vasilha com água limpa, perante uma multidão que queria matar, crucificar Jesus Cristo. Esse gesto, como nós já falamos, ele precisava mostrar, ele não queria se responsabilizar pela morte de um inocente. Então, ele lavou as mãos num gesto simbólico para provar que ele não tinha culpa, que ele iria permitir, que a culpa não era dele, e sim do povo que estava desejando. E ele sabia e ele sentia que Jesus não merecia essa condenação. Algumas literaturas antigas informam que na hora que Pilatos recebeu Jesus em seu palácio, ele recebeu das mãos de um mensageiro um bilhete da sua mulher, Cláudia Própolis, onde ela lhe pedia que intercedesse contra Jesus, porque ela não acreditava na culpa daquele mestre, daquele homem. E o bilhete dizia o seguinte: não ergas a mão contra o justo. E segundo o relato de Mateus, Pôncio Pilatos, ainda assim, lavou as suas mãos,
porque ele não conseguiu convencer o Sinédrio da inocência daquele homem, daquele justo de Jesus Cristo, daquela acusação. Ele era um político. Os judeus já haviam condenado Jesus à morte na cruz. Eles só precisavam da autorização de Pilatos, por questões políticas, porque estavam sob o jugo dos romanos. Na verdade, Pôncio Pilatos mesmo sentia, falou em obras antigas, que ele não via motivo para condenar Jesus à morte. Bastava apenas um corretivo, era apenas um crime religioso. E logo depois das festas, da Páscoa, deveriam soltá-lo. Mas os judeus não queriam. Os judeus queriam que matasse Jesus como exemplo. E ele, para não se indispor com os sacerdotes, apenas por um ato simples para ele de condenar um judeu. Sim, porque Pilatos, para Jesus, para o Sinédrio, era apenas mais um que contava milagres, que inventava histórias. Então, Pôncio Pilatos resolveu, então, tentar libertar esse prisioneiro, argumentando que naquela época, toda a época daquela festa, perdoava-se um ladrão, um malfeitor, e tinha Barrabás na época. Então ele acreditou, como ele acreditava que era justo, mas não tinha coragem de fazê-lo, ele acreditou que botando Barrabás e Jesus para o povo, claro que o povo ia querer condenar Barrabás. E aí ele se sentiria isento daquela culpa. Barrabás era um criminoso. Mas, meus irmãos, o povo, incitado pelos sacerdotes judeus, escolheram Jesus. E com isso, com o ato de lavar as suas mãos, ele sentiu-se inocente de ter concordado com a morte de Jesus. E Jesus foi condenado e crucificado. Algum tempo depois, alguma literatura fala que Pôncio Pilatos foi para Roma e não ficou muito claro o que aconteceu, a história não prossegue com esse resultado e há divergências nas narrativas. Bom, o certo é que Pôncio Pilatos, de acordo com o Sinédrio, de acordo com a religião da época, mais tarde, com a entrada do catolicismo, ele ficou até responsável pela oração usada hoje na nossa irmã, a Igreja Católica, que é o credo, né? Bom, meus irmãos, nós também, todos os dias, fazemos igual a Pôncio Pilatos. Lavamos simbolicamente as nossas mãos e sentimos as nossas mãos limpas quando fechamos os olhos ao que se passa em nossa volta e ignoramos o sofrimento alheio. Eu não tenho culpa de ele estar pedindo esmola, eu não tenho culpa disso. Nós fazemos isso normalmente. Pouquíssimas pessoas não fazem, mas a grande maioria sim. E dizemos ainda mais, eu não concordo com isso ou com aquilo, mas lavo as minhas mãos. É muito usada essa expressão entre nós. É melhor eu não me envolver. Quantas vezes usamos essa expressão em nossas vidas? Meus irmãos, mesmo que nunca venhamos a precisar a usar as nossas mãos como alavancas socorristas, podemos e devemos estendê-las para aliviarmos a muitos dos nossos irmãos dos seus sofrimentos, das suas dores físicas e morais. Porque quando as nossas mãos estão vazias de atos, é porque o nosso coração está cheio de mágoa. Há mais de 2000 anos, depois de Jesus, ele ainda é representado com as suas mãos estendidas para nós, para nos socorrer, para também fazer maravilhas através delas. E é só nós deixarmos que aconteça. Como Deus fez com as mãos de Paulo. E Deus disse, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias.
Isso está em Atos, capítulo 19, versículo 21. Deus fazia maravilhas por suas mãos porque estavam sempre limpas. E é isso que o Pai espera de nós. E o Pai fará sempre o mesmo com todos os seus filhos. Quanto custou a Paulo a limpeza das suas mãos? Paulo, todos nós sabemos que era um rabino famoso em Jerusalém. Era fiel às leis de Moisés. Ajudou a condenar muita gente. Inclusive participou da sentença de apedrejamento de Estevão, embora fosse até irmão da sua amada Abigail. Para chegar ao ponto de Deus usar as mãos de Paulo para fazer maravilhas? Isso porque ele se converteu. Com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma. E realmente nós sabemos, a história conta que Paulo se arrependeu. Paulo sofreu muitas humilhações, mas suportou tudo com muita fé, com muita coragem. Quantas vezes Paulo pregou o evangelho sendo apedrejado, açoitado, humilhado e desprezado? Ele era um homem importante. Ele largou uma carreira brilhante, uma posição, e a partir da sua conversão, seu trabalho, até o fim dos seus dias, foi apenas o seu tear para poder se sustentar. Paulo explicou muito sobre a necessidade da caridade, dizendo que a caridade é a principal obra para que possamos salvar as nossas almas. Mãos limpas, sim, através da caridade moral e da caridade material. E Paulo disse ainda que eu fale todas as línguas, se eu não tiver caridade, sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os seus mistérios, e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, e se ainda eu tivesse toda a fé possível até de transportar uma montanha, se eu não tiver caridade, eu nada sou. E continua, e quando se eu houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, entregar meu corpo para ser queimado, ainda assim, se eu não tiver caridade, de nada serviria. Porque a caridade é paciente, eterna, beneficente. A caridade não é invejosa, ela não é temerária, nem precipitada, nem enche de orgulho aquele que a pratica. Não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria, nem se irrita com nada. Não faz suposições e se alegra com a justiça. E jamais com a injustiça, seja em que caminho for. Mas com a verdade, ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre as principais virtudes que nós temos, que é a fé, a esperança e a caridade, entre elas, a principal é a caridade. Isso está em Paulo, Epístola 1, em Coríntios. Paulo colocou a caridade acima da fé, porque a caridade está acima de tudo, do inteligente e do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, porque a caridade é independente de toda crença particular. Sejamos espíritas, católicos, budistas, evangélicos. Se temos caridade, nós estamos de acordo com o ensinamento de Jesus e de Paulo. E essa caridade nós podemos exercer de muitas maneiras. Uma é pela a posição material ou moral. Podemos dar um pedaço de pão a quem tem fome, mas podemos dizer uma palavra
Através do atendimento fraterno, quantos de nós trabalhamos aqui na casa e quantos de nós podemos fazer um atendimento fraterno com um amigo nosso, dizendo uma frase de amor, de esperança e de caridade. Isso também é caridade. Porque todos nós, sem exceção, seja em que posição estivermos, podemos fazer a caridade. E Deus recebeu o convertido de Damasco. Deus sempre recebe o filho arrependido. Por pior que sejamos hoje agora, se nós nos arrependermos e ingressarmos, principalmente por esse caminho da caridade, Deus estará do nosso lado. Nesse sentido, queremos dizer o seguinte, que qualquer um de nós podemos ter as nossas mãos limpas, até quem não pratica uma religião. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Eu conheci um senhor há muitos e muitos anos que ele era ateu. Ele falava mal de Deus. Ele morava na cidade de Itapetininga. E tinha um presídio lá e naquele tempo os presos não tinham nem o chinelo, eram todos descalços. E ele, sem querer mais, xingando Deus, revoltado contra Deus, ele passou a levar sapato para os presos. E levava. Depois ele passou a pegar a receita dos parentes desses condenados e ele comprava o remédio e entregava ao condenado para entregar à sua família quando estava doente. E eu tive a oportunidade de conhecer o irmão desse senhor. E ele perguntou assim, ele era muito católico, ele já partiu. Você acha que Deus um dia pode receber esse meu irmão que não acredita nele, mas faz isso? Eu falei assim, quem sou eu para falar por Deus? Mas na minha convicção, ele é mais caridoso do que eu e o Senhor. E aqui está dizendo, qualquer um de nós pode ter as nossas mãos limpas, até quem não participa de nenhuma religião, pois não é a religião que faz o homem ter a conduta de um bom cristão. Não adianta colocarmos as nossas mãos postas nos nossos grupos religiosos se o nosso coração não estiver aberto para o amor. O Evangelho de Jesus nos fala das palavras, que nos ensina a conhecer o amor. Mas para nos tornarmos um cristão, precisamos conhecer os seus ensinamentos e tentar praticá-los. Porque o bom espírita, o bom católico, o bom evangélico, o bom umbandista, o bom religioso, não é aquele que vai todo dia à casa, que ora, que canta, mas quando sai de casa não tem nenhum tipo de caridade no seu coração. E a mudança tem que começar em nós, dentro de nós mesmos. Que quando nós chegarmos à pátria espiritual, ninguém perguntará quem fomos, o que tínhamos, como éramos, e sim o que fizemos. Isso nos faz lembrar uma passagem de Mateus no capítulo 25. É uma passagem alegórica, todos nós conhecemos essa passagem, mas é importante falar. Ele diz que quando os homens estiverem sentados e reunidos no dia do juízo final, serão colocados uns à direita e outros à sua esquerda. E será dito aos da direita, vinde benditos do meu Pai, pois quando tive fome, me deste o que comer. Quando tive sede, me deste o de beber. Careci de teto, e tu me hospedaste. Estive nu e me vestiste. Adoeci e foste me visitar. Estive preso e foste me ver. Então os justos voltarão e perguntou, Senhor, mas quando isso tudo aconteceu? Ele respondeu, em verdade vos digo, todas as vezes que ajudaste teu irmão necessitado, foi a mim que fizeste.
E condenou-os da esquerda, é uma alegoria, né? E condenou das esquerdas a cada irmão, deixaste de amparar na hora do sofrimento. Foi a mim que deixaste de ajudar. Jesus diz que a caridade está em primeiro lugar. Meus irmãos, Paulo de Tarso ainda nos diz que todos os nossos atos praticados com amor, não para mostrar ao parente, ao amigo, ao vizinho ou ao irmão da sua religião. Todos os atos praticados com amor, ajudando ao próximo, com certeza as nossas mãos estão limpas. A mão que ara a terra, a mão que acalanta uma criança, a mão que cuida de um doente, que estende um pedaço de pão, que segura a mão de um desesperado, que cuida de um ferimento, que faz uma limpeza, que prepara os alimentos, mãos que oram, mãos que aplicam passes na casa espírita, doando um pouco do seu fluido, fazendo neste momento uma transfusão de energia do seu fluido, uma transmissão de amor para aquela pessoa que está sentada na nossa frente. Passes dado com amor é um dos mais belos atos praticados com as mãos. Mãos que psicografam mensagens de irmãos desencarnados que precisam se comunicar com os encarnados, como era o caso de Chico e de muitos outros poucos médios, que não são tantos assim. E muitas vezes que trazem mensagens de consolação entre queridos e ensinamentos. Queridos ensinamentos. Se não usarmos as nossas mãos para o bem, elas correm o risco de ficarem enferrujadas. Conta essa história, agora é uma coisa mais leve, de um homem que não era uma pessoa má. Estava longe de ser bondosa, mas não era uma pessoa má. Um homem correto. Ele não tinha religião, mas não fazia mal a ninguém, nem a uma formiga. Mas também não fazia o bem a ninguém. Nada disso que nós falamos aqui ele fazia. E esse nosso irmão chegou à seguinte conclusão: para viver bem nesse mundo, com todo mundo, nós não temos que nos envolver com nenhum problema de ninguém. Ele não se achava insensível com isso, mas ele não tinha nada a ver com a vida dos outros. Só queria viver sossegado. Ele também não levava os problemas dele, as mágoas, os sofrimentos para ninguém. Se considerava um bom chefe de família. Tudo que sua família desejava, ele comprava. Dinheiro não era problema. Bons colégios, boas roupas, não faltava nada para sua família em casa. Quando um amigo dele, mais corajoso, pediu uma ajuda para uma entidade de caridade, para não perder o amigo, ele dava esmola, com má vontade, mas dava. E claro que nessa hora ele era elogiado e isso fazia muito bem ao seu ego. E ainda dizia, ser cristão não precisa ir a nenhum culto religioso. Ele sofria com a situação, derramou lágrimas em alguma situação, até que um dia ele desencarnou. Ele desencarnou e o espírito foi buscá-lo. Ele começou a reclamar da sua situação. Disse que estava se sentindo só no mundo espiritual e que lhe faltava movimento com as mãos e que se sentia ignorado pelos demais. E explicou para o espírito que veio pará-lo. Eu fui um homem bom, nunca prejudiquei ninguém. O espírito então começou a conversar com ele, dizendo, meu irmão, você foi casado? Ele disse, sim. Você era carinhoso com a sua esposa? Sim, eu dava tudo que ela pedia. Você cuidava de alguma coisa dentro da sua casa? Não, quem cuidava disso era minha mulher. Você foi pai? Sim.
Ajudou a cuidar dos seus filhos pequenos? Os acalentou? Não, para isso nós tínhamos empregados. Você ajudou seus filhos nas tarefas escolares? Não, para isso tínhamos professores. Consolou algum amigo na hora do sofrimento? Não, nunca me envolvi com a vida alheia. Já enxugou alguma lágrima de alguém? Não, cada um tem seus problemas. Qual a sua religião? Aí ele alegrou-se e respondeu: sou cristão. Ajudava alguma entidade de caridade? Sim, quando algum amigo me pede, eu ajudo. Já cuidou de algum doente? Não, não sou enfermeiro. Já socorreu um animal? Não. Já plantou uma árvore? Não. Regou uma planta? Não. E nosso amigo já estava impaciente e não entendia tantas perguntas. Até que pacientemente o Espírito lhe explicou. Veja, meus irmãos, você está com as mãos enferrujadas. Seu remédio é voltar para a Terra e repetir o curso. Vai, entra na fila de reencarnação e pede. E ainda lhe diz, você precisa usar as suas mãos para o bem, para que possa voltar para o mundo espiritual com as mãos limpas. Não basta não fazer o mal, é preciso fazermos o bem. E é preciso começar a fazer o bem dentro da nossa casa. Ó, meus irmãos, todos nós possuímos em nossas mãos antenas vivas que exteriorizam a nossa vida espiritual. É só tentarmos enxergá-la. Precisamos refletir como usarmos as nossas mãos a cada dia, a cada momento da nossa vida, para que possamos usá-las com amor, sem jamais prejudicar ninguém. Após a nossa morte, exibiremos os sinais de passagem na Terra através das nossas mãos. As de Cristo revelam chagas, obtidas pelo sofrimento e o amor por nós. As nossas falarão por nós. Levamos para o mundo espiritual aquilo que aprendemos e fizemos aqui, na Terra, que é a nossa escola da vida, enquanto estamos encarnados. Recebemos as instruções no plano espiritual, mas a prática é aqui. O ensinamento do Mestre nos mostra como funciona a atividade das nossas mãos. Porque o coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam. Agita-se a vida pelas mãos daqueles que comandam e daqueles que obedecem. Mãos que dirigem, consertam, que afagam, que ensinam e que socorrem. Mas, infelizmente, existem também mãos que batem, maltratam, roubam, incendiam e matam. Precisamos pedir a Jesus, todos os dias nas nossas orações, para abençoar as nossas mãos. Deus quer a limpeza das nossas mãos, mas inspiradas pelo nosso coração, não pela vontade de ser salvo. Porque as nossas mãos, não importa como elas são, elas podem ser antigas ou modernas, ásperas ou macias, mas que ajudem a humanidade. Não importa como as nossas mãos trabalham. Mãos que trabalham são preces mudas. Meus irmãos, quando a nossa vida desvanecer-se como um esmaecido sol e chegarmos à pátria espiritual, que possamos chegar com a alegria de termos cumprido aqui o nosso dever. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.